Existe a chance de o Corinthians voltar atrás e reabrir negociações com o Memphis Depay? Antes de trazer a resposta, deixa eu só contar um bastidor importante. Nessa quarta-feira, a Fatal Fans, que já é patrocinadora do Timão, ofereceu 5 milhões de reais a mais para ajudar nos pagamentos dos salários de Memphis Depay. Fatal Fans tem um contrato com o Timão de algo na casa dos 22 milhões de reais por pouco mais de uma temporada. Esse aditivo de 5 milhões de reais seria apenas para os pagamentos de Memphis Depay. Em troca, a empresa cobra as seguintes contrapartidas: placas de LED nos jogos do Corinthians pelo Brasileiro, presença na camisa do treino de um Memphis Depay, backdrop, aquele painel do fundo de entrevistas adicional em coletivas do Memphis, além de camarote exclusivo e publicação de vídeo anunciando o aporte. O presidente Osmar Stabile ainda não se posicionou, mas existe uma pressão muito grande de fora para dentro do clube para que o Corinthians volte a negociar com o Memphis Depay. Por uma série de motivos. Primeiro, a repercussão extremamente ruim entre torcedores. O presidente do Corinthians teve seu telefone vazado e está sendo bastante ameaçado. Outro ponto importante: Corinthians correndo o risco de perder até 180 milhões de reais. O Memphis assinou com a possibilidade de processar o Timão em 103 milhões de reais pelo não cumprimento do acordo que havia sido acertado, mas não assinado pelo presidente. Esse acordo de 2 anos. Além dos 77 milhões, esse ele vai cobrar com certeza na FIFA, e parece ser uma questão de tempo para ganhar, referente ao não pagamento dos bônus dos 2 primeiros anos do contrato. Na manhã dessa quinta-feira, procurei pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile para saber se o Timão já reabriu conversas com o Memphis. A decisão não está tomada, mas ele cogita voltar a conversar com o atacante holandês diante de toda a repercussão extremamente negativa. Você, na condição de presidente do Corinthians, toparia voltar a conversar com o Memphis? E se você fosse o Memphis, aceitaria reabrir essas tratativas? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? E o Botafogo está de olho em zagueiro do Corinthians. Informação exclusiva: nos últimos dias, o Fogão fez contato com representantes do zagueiro Kaká, que ainda pertence ao Timão e está emprestado ao Vitória até dezembro. O Vitória já anunciou que pretende comprar o Kaká em definitivo. Esse empréstimo vira uma obrigação de compra se ele disputar 60% dos jogos do time na temporada e se o Vitória se mantiver na primeira divisão. Pois bem, o Botafogo, gostando do nível de atuação do Kaká, entrou em contato para saber as condições para uma eventual compra do Corinthians. Timão que havia adquirido o atleta do Tokushima Vortis, do Japão, por 25 milhões de reais. O problema é que o Corinthians não pagou e mais cedo ou mais tarde esse também vai se transformar num transfer ban. A opção de compra estipulada no contrato de empréstimo com o Vitória prevê essa opção de 15 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. Kaká, que desde que chegou a Salvador já disputou 29 partidas com um gol e uma assistência, foi muito elogiado no duelo contra Viveiros, o atacante colombiano que vive grande fase. No duelo dessa quinta-feira na Copa do Brasil, o Vitória fez 4-0 no Atlético Paranaense e está nas quartas de final do torneio. Flamengo e Palmeiras estão mesmo interessados em Memphis Depay, especulação gigante. Desde que na manhã dessa quarta-feira o GE publicou que o atacante holandês é alvo de 4 clubes brasileiros. Minha missão ao longo da quarta tem sido conversar com dirigentes de times do Brasil para entender se esses são clubes com os quais Memphis Depay conversa. O Memphis topa continuar no Brasil, especialmente depois de ser dispensado pelo Corinthians. Sobre Flamengo e Palmeiras eu falo já. Antes contar que pela manhã já havia descartado Cruzeiro e Atlético. Conversei com representantes dos 2 clubes mineiros. O Cruzeiro alega que acaba de fazer 3 contratações para o ataque. O Atlético assegura que não tem capacidade financeira para investir em Memphis Depay. O Memphis receberia no Corinthians cerca de 3 milhões de reais, 2 milhões e 300 mil líquidos, livres de impostos. Com toda a tributação, essa taxa iria para algo na casa dos 3 milhões de reais, algo fora da realidade atleticana. Só para completar, em relação a Flamengo e Palmeiras, ouvi de um dirigente do Flamengo que não há negociação com Memphis e nem haverá. Jogador de 32 anos de idade, caro e com histórico grande de lesões. Nesse momento, o Flamengo vai dar prioridade a jogadores mais jovens que possam garantir esportivamente ganhos e depois ganhos financeiros com transferências. Casos de Almada e de Luiz Henrique exemplificam bem o que o Flamengo pensa em relação a contratações. No Palmeiras, a informação foi tratada como uma grande piada. Ninguém no Palmeiras cogitou contratação de um arquirrival com todos esses problemas dele. Um custo alto,
uma série de lesões e alguém super identificado com o Palmeiras. A resposta que eu ouvi de um dirigente do Palmeiras na minha pergunta foi de onde tiraram essa ideia. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos, continuo conversando com clubes brasileiros para entender onde é que o Memphis pode parar. Só para completar, antes de encerrar por aqui, lembrar que você precisa deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Uma boa e uma má notícia pro torcedor do Corinthians. A boa: existe uma chance real de Yuri Alberto estar de volta ao timão na partida contra o Rosário Central na próxima semana. Partida de ida nessa quinta-feira na Neoquímica Arena, e o Yuri está descartado. Até porque ele havia se machucado em 30 de julho e a expectativa é de que a lesão muscular de grau 2 na coxa direita o tirasse dos campos por pelo menos um mês. Mas a recuperação tem sido acima das expectativas, como costuma acontecer com o Yuri, e já se trabalha no Corinthians para que o atacante esteja à disposição na partida da volta marcada para a Neoquímica Arena. Então, o Corinthians precisaria resistir ao confronto na Argentina para voltar com um resultado aceitável que permitisse, com o Yuri Alberto e companhia, tentar a reversão e a classificação para as quartas de final da Libertadores da América, com a lembrança de que o Corinthians acaba de cair na Copa do Brasil. Já a má notícia diz respeito a André. Talvez o principal ativo a ser vendido nessa janela de transferências. O volante foi pretendido, por exemplo, por Milan e Juventus da Itália. Também foi especulado em uma série de outros clubes. O André teve uma lesão muscular de grau 2 e vai parar entre 4 a 6 semanas. Esse período coincide com o fim da janela de transferências no futebol brasileiro, 11 de setembro, e principalmente com as principais janelas do futebol europeu. Difícil imaginar que algum clube queira contratar o André sem que ele possa ter condição de jogar ou pelo menos passar por testes nesse momento. Lesão muscular de grau 2, o André tem um histórico grande de contusões e, ao que parece, mais uma janela sem uma grande venda. A menos que surja algo pelo Breno Bidon ou que o Corinthians reveja seus conceitos em relação a vender o Yuri Alberto, e a tendência é que o Timão siga com seu time completo. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicolau, onde é que está a má notícia nessa história? O time segue com força máxima, apesar do transfer ban. Pois é que o Corinthians precisa urgentemente de dinheiro para pagar suas dívidas na FIFA, poder voltar a contratar e ter uma mínima condição de fluxo de caixa. Hoje a realidade financeira no Parque São Jorge é das piores. Você gosta do André? O que você pensa sobre o retorno de Yuri Alberto para a segunda partida da Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Memphis Depay vai cobrar mais 103 milhões de reais do Corinthians, além dos 77 milhões referentes às dívidas por não pagamento de bônus nos 2 primeiros anos de contrato. Quero te ajudar a entender essa história. O atacante holandês entende que o Corinthians deve 20 milhões de dólares ou 103 milhões de reais, que equivalem a tudo que ele receberia no novo contrato que não foi assinado. O Memphis vai alegar na justiça que tudo foi acertado entre as partes e que, apesar de não ter a assinatura do contrato do presidente Osmar Stabile, o contrato deve ser respeitado, garantindo a ele esses 103 milhões de reais. O Memphis pretende usar, na sua defesa na justiça, trocas de e-mails e documentos. Ele também vai alegar que a viagem dele ao Brasil para a realização de exames médicos era mais um indício de que havia acordo. Antes de gravar esse vídeo, ouvi o outro lado e posso assegurar que, pelo presidente Osmar Stabile, o Memphis nem teria vindo ao Brasil. O presidente do Timão orientou o Marcelo Paz a não permitir que o Memphis viesse ao Brasil para a realização de exames médicos. Mas o Memphis tomou a decisão de vir e, em meio às discussões para renovação ou não, ele realizou uma bateria de exames na quarta e quinta-feira da semana passada. No fim das contas, o Corinthians desistiu da contratação do atleta, vai certamente perder aquela ação na FIFA de 77 milhões de reais, essa é líquida e certa, até porque o Corinthians não fez o pagamento de algo na casa dos 42 milhões de reais, com multa, juros e correção monetária. Esse valor vai chegar em pelo menos 77 milhões de reais. Já esses outros 103 milhões de reais que o Memphis pede, tenho dificuldade de entender que ele vai conseguir. De qualquer forma, gostaria de saber a sua opinião, torcedor do Corinthians. O que você pensa de o Memphis Depay exigindo na justiça 180 milhões de reais do Timão? Contrasta, pelo menos na minha opinião, com alguém que se mostra super identificado com o Corinthians e que, na teoria, fez tanta força para ficar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.